Muito bem, vamos lá. Firmeza de fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, deve ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela estiver, mas não olvidemos a edificação da nossa, para a vitória estável. Então, esse versículo faz parte, né, da parábola do semeador, quando ele sai para semear, e ele semeia em todos os caminhos, né? Então, aqui, essa passagem refere-se mais à semente que caiu sobre a pedra, né? Então, a semente que cai sobre a pedra não tem condições de desenvolver raízes, né, vigorosas que a prendam, né, no solo, que o solo é pedregoso. Então, ele está falando daqueles, aqui no caso, Emmanuel vem desdobrando, vem falando daqueles que recebem a palavra, são, na realidade, a semente, né? Recebem a semente, mas como não criam raízes, não desenvolvem as raízes, chega a época das tentações, não tem onde se agarrar, não tem onde se firmar, né? E Emmanuel vem comentando também aqui que não são poucos os que estranham essa promessa de tentações. A gente, realmente, nós não podemos mais estranhar a promessa de tentações. Na realidade, não são tentações, são experiências que acontecem na nossa vida que nos dão a oportunidade de desenvolver, né, mecanismos de solução, mecanismos para aprimorar o nosso intelecto, né, mecanismos de desenvolver a razão, né? Na realidade, não há uma promessa de tentações. O que há é uma promessa de que nós receberemos experiências para que a gente passe por essas experiências e seja cada vez uma pessoa melhor. A primeira vez nós vamos enfrentar dificuldade diante de uma experiência nova, mas na segunda vez nós já vamos ter alguns caminhos que a gente vai poder aproveitar, né? Então, ele fala da experiência doméstica, de cuidar dos filhos, mas não pode
criar os filhos com excesso de amor demais, né? Poupando-os das experiências, não é bom para eles. O chefe do serviço, ele vai falando de todos isso. Deve ensinar, mas que deve ensinar sempre naquela expectativa de colher, né, essas expressões do trabalho próprio. A gente ensina para que um dia você também faça aquela etapa sozinho, né? Deixa eu ver o que mais. Então, tudo que acontece ao redor de nós está nos convidando para o aperfeiçoamento, para a iluminação. Então, as provas que vêm até nós, essas provas não têm por objetivo nos derrubar. Nenhuma prova que Deus coloca diante de nós tem um objetivo de nos derrubar, de fazer com que a gente vá se enredar, como diz ali, na tentação. Não é isso. A prova tem o objetivo de nos fazer crescer. É através da prova que eu cresço, que eu vou mudando a minha seriação escolar, a minha progressão espiritual, né? Então, é isso. A gente vê exemplos de fé maravilhoso, mas a gente tem que entender que é preciso que a gente edifique a nossa fé num solo, numa terra boa. É isso que nós temos que fazer. Nós já fomos pedra, já fomos terreno espinhoso, já fomos terreno tudo. Já é hora da gente transformar a terra dura do nosso coração em terra boa e dar frutos. Tá bom? Tá bom, Laura, obrigada. Obrigada. Bom, então vamos agora nos preparar para a prece. Eu convido a todos que pensem nas pessoas que gostariam de beneficiar com a prece, na certeza de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades. A gente pode ficar seguro disso, tá? Então vamos elevar os nossos pensamentos e vamos nos dirigir a Jesus, nosso mestre querido, que nos ama, que nos segue pela vida, nos protege, nos inspira na nossa caminhada. Nós agradecemos por tanto amor e rogamos o seu coração amoroso que nos ajude, Senhor, ajude-nos a compreender tudo que nos chega aos nossos corações, à nossa mente, que nós saibamos viver essa doutrina bendita, que façamos dela, assim, o guia que nos conduza pela estrada da vida. Muito obrigada, mestre querido. Como é bom saber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos protege conforme nos prometeu. Obrigada, mestre querido. Nós queremos, nesse momento, Senhor, envolver todos os nomes que se encontram nos cadernos de todos, no pensamento de todos. Queremos envolver os profissionais de saúde que estão nessa luta heróica contra essa doença, os profissionais, os pesquisadores, todos aqueles que estão lutando para combater essa pandemia. Nós pedimos por eles, por todos os nossos irmãos em todas as partes do planeta que estão sofrendo, pelos familiares, por aquelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Por todos, nós rogamos, Senhor, a sua proteção, o seu consolo. Muito obrigada, que a sua paz se faça, Senhor, em todos os corações. E nós rogamos também, mestre amado, o seu amparo e a sua inspiração para a nossa amiga Sônia Regina, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Tá bom, gente. Não tem uma viva alma aqui que não conhece a Sônia Regina. A gente não precisa apresentar. Cadê ela? Eu vi ela nesse instante. Sônia. Ah, apareceu. Sônia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações.
rogando a Jesus que nos auxilie nesse trabalho de semear as tuas mensagens, primeiramente em nossos corações necessitados. Nós vamos projetar e nós vamos caminhar juntos. Deixa eu só preparar aqui. Vocês já estão vendo aí, né? Sim, pode continuar. Nosso estudo de hoje, ele vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A felicidade não é deste mundo. Nós vamos dar os créditos da nossa reunião. Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Guilherme Ribeiro, ele é de Kardec Allan, né? Allan Kardec. Nós utilizamos a terceira edição francesa, a 124ª edição, aqui no Rio de Janeiro, febre de 2004. Nós vamos estudar o capítulo 5, item 20. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, 88ª edição, do Rio de Janeiro, febre de 2006. E também o livro da Ivone A. Pereira, A Ressurreição e Vida, pelo Espírito Leon Tolstói, 12ª edição, da febre de 2014, capítulo 7, Paralítico de Kiev. Nós vamos também estudar o livro de Valdo Pereira Franco, Depoimentos Vivos, esse livro é de diversos autores, é a primeira edição do Centro Espírita Caminho da Redenção. E pegamos também um trecho da Bíblia Sagrada, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, na segunda edição, São Paulo, na Sociedade Bíblica do Brasil, de 1993. Então, nós vamos dar início. Nós vamos começar o nosso trabalho de hoje, então, com a passagem, né, que está no livro Eclesiastes. Nós vamos ler um trechinho pequeno desse livro. Está lá no Velho Testamento, capítulo 2, o item de 1 a 11. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas
e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, como fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós trouxemos essa passagem do Eclesiástico, ela está como nós falamos, está nos livros poéticos, né, do Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã judaica. Ela vem depois do livro dos Provérbios e está antes do livro do Cântico dos Cânticos. Por que trouxemos esta passagem? Porque nosso tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. Fomos buscar esta passagem e nós não encontramos aqui no Eclesiastes a passagem, essa frase, a felicidade não é deste mundo, escrita de forma direta. Mas encontramos aqui um relato que pretende ensinar os caminhos para melhorar a vida e atingir a felicidade. Nós vimos aqui, de alguma forma, uma crítica às ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal. Nós vimos aqui a riqueza, poder, ciência, os prazeres, os status sociais, trabalho para enriquecer, mas ele coloca no final uma pergunta fundamental, que é a que está aí. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aí cabe uma reflexão para nós mesmos. Vamos parar para pensar no que ele está querendo dizer. Quando ele faz essa pergunta, que proveito tira o homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, está fazendo um questionamento conosco. Para onde dirigimos o nosso esforço diário? O que desejamos da nossa existência? O que é que nós estamos buscando? O que desejamos da nossa existência? Nós vemos nesse trechinho aqui a noção de que a felicidade em nosso planeta, ela não é plena. Ela não é plena. E aí, nós vimos também que a felicidade, ela não é deste mundo. Mas vamos perguntar por quê? Por que a felicidade, ela não é deste mundo? Por que a felicidade não é plena? Quando ele termina ali e diz, eis que tudo era vaidade a correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Tudo que ele conquistou. Então, a gente fica com essa indagação, né? Por que a felicidade não é deste mundo?
vamos continuar, então, buscando lá em Jesus. Jesus nos fala: meu reino não é deste mundo. Jesus já vem introduzindo para a gente a ideia de que há outros mundos que são habitados, a pluralidade dos mundos habitados. E ele fala que o reino dele não é deste mundo. Mas Jesus veio implantar o reino de Deus aqui na Terra. Mas o reino dele não é deste mundo. Aonde será implantado esse reino de Deus? E nós sabemos que a implantação do reino de Deus, ele vai trazer a felicidade real para as nossas vidas. Mas ele diz que esse reino não é deste mundo. Então, aonde será implantado esse reino? E nós falamos sempre para as nossas crianças, no nosso trabalho que realizamos na segunda-feira, né? Que esse reino será conquistado pelo homem dentro do seu coração. Mas nós vamos continuar a nossa reflexão, porque o Cristo diz que esse reino não é deste mundo. Vamos buscar lá no Livro dos Espíritos a questão 614. Ele diz que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aqui nós temos uma outra reflexão importantíssima. O nosso tema, está dito que nosso tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. Nós vemos aqui uma orientação muito importante, que Kardec se pergunta: o que se deve entender da lei natural? Aí ele diz que a lei natural é a lei de Deus. E ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela é a única verdadeira. Então, nós já vamos refletindo aí o que vem a ser essa felicidade. A felicidade está no cumprimento das leis de Deus. E ela está dizendo aqui, as leis de Deus indicam o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós só seremos felizes quando nos estivermos afastados da lei de Deus. Quando não estivermos cumprindo a lei de Deus, nós aí seremos infelizes. E aí, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Uma vez pontuado aí, vamos continuar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, como nós já dissemos, o nosso tema é a felicidade não é deste mundo. E aí, essa mensagem, ela se inicia, ela é trazida pelo cardeal do Morlu, e a gente vai começar. E ele começa dizendo o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama, geralmente, o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunir essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Vamos agora meditar os trechinhos assim. Então, ele
traz aqui para nós expressões que as pessoas dizem, né? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. E ele coloca que, geralmente, né, essas frases são exclamadas por todos os homens que estão em todas as posições sociais. Pobre, rico, em todas as posições sociais, a gente vê essas exclamações. E aí ele fala que ele fala que isso é melhor do que todos os raciocínios, porque a verdade, né? A verdade dessa máxima, que ele coloca ali, que a felicidade ela não é deste mundo. Se a gente encontra pessoas de todas as camadas sociais expressando isso, aí ele coloca isso aqui, dizendo que essa, né, o que está escrito aqui vem, de alguma forma, confirmar o que está lá no Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. E aí, então, a gente se pergunta, se ela não é desse mundo, por que ela não é? E ele continua, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, e nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Por que será? Se nem essas três posições são essenciais para a felicidade, por que será que elas não são? E cabe uma outra reflexão também. Mas a gente observa pessoas indo em busca dessas situações aqui na vida porque eles querem conquistar a felicidade. Pessoas vão em busca da riqueza, vão em busca do poder, as pessoas querem manter a juventude e fazem tudo para se manterem jovens, né? E aí, a gente fala, e ele fala aqui que essas três posições não são condições essenciais para a felicidade. Primeiro, se não são condições essenciais, por que as pessoas buscam? Será que as pessoas que estão buscando, elas não são felizes? Realmente? E ele já fala aqui, ó, mesmo que a pessoa tivesse essas três posições reunidas, as três, ele costuma dizer que, constantemente, costuma ver as pessoas, né, se queixarem que não são felizes, em todas as idades. Não é só o velho, não, o jovem, a criança, o adulto, né? Percebe-se as pessoas realmente exclamando que não são felizes. Aí ele fala, diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Ele fala aqui que é inconcebível porque, por exemplo, as classes laboriosas, ou seja, aquela classe que trabalha, né, que tem que trabalhar, que é pobre, que trabalha, que se esforça, que faz, né, que está ali, e ela não tem a riqueza, né, não tem o poder, é aquela classe militante, e muitas das vezes a gente percebe, ele fala que é inconcebível que essas classes elas ficam invejando a posição daqueles que parecem favorecidos da fortuna. Um ponto que ele coloca aqui é que ele fala que a pessoa olhando para a pessoa que é rica, né, que aparenta com poder, a gente olha para ela e fica imaginando, essa pessoa deve ser felicíssima. Principalmente um pobre, né, aquele miserável que às vezes não tem um pão para comer e olha aquele rico lá no seu jato, nas suas conquistas materiais, né? Aquela pessoa bonita. E a nossa televisão mostra muito isso, né? Explora bastante isso, a riqueza, a beleza, o poder, e vê as pessoas assim. O miserável trabalhador, aquela criatura que está ali carpindo na vida, olha para você, essa pessoa é feliz. Mas ele disse que não. Porque o que ele diz aqui, que
Às vezes aquela pessoa inveja com tanta ânsia, mas ele diz aqui que aquelas pessoas parecem favorecidas da fortuna. Parecem. Será que elas são felizes? E aí ela continua dizendo, neste mundo, por mais que faça, está afirmando isso, neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiação. Daí a pergunta que eu fiz no início, né? A felicidade em nosso planeta não é plena. Né? Que a felicidade ela não é deste mundo. Por quê? Porque a nossa Terra é um lugar de provas e expiações. Por isso que a felicidade aqui ela não é plena. Mas vamos verificar, então, aqui, classificado aí o mundo de provas e expiações. Vamos ver aqui. Como é que se apresenta o mundo de provas e expiações? Nada do que a gente já não saiba, né, gente? Nós estamos aqui e a gente sabe muito bem o que é um planeta de provas e expiações. Mas vamos ler lá. Mundo de provas e expiações. É a Terra. O mal domina. Maldades, paixões grosseiras, misérias, enfermidades, nós vamos encontrar na Terra. Nós vamos encontrar também a superioridade da inteligência em grande número dos habitantes em relação ao dos mundos primitivos. Vamos encontrar grande imperfeição moral, reina aqui soberana essas paixões, e vamos encontrar nessa Terra espíritos rebeldes à lei de Deus. Lembrando que o homem será feliz quando ele cumprir a lei de Deus, e quando ele se afasta da lei de Deus, ele vai encontrar a infelicidade. Se no planeta Terra tem espíritos rebeldes à lei de Deus, a gente já vai vendo por que a felicidade não é deste mundo. Não é? Mas será que a felicidade ela é do planeta Terra? Ou será que a felicidade deverá ser conquistada pelos habitantes desse planeta Terra? Vamos ver. Ele diz aqui que habitam na Terra os espíritos de terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, em que vai predominar as sensações, que a predominância da matéria sobre o espírito, eles têm a propensão para o mal, vai a ignorância, o orgulho, egoísmo e todas as paixões que são consequentes do orgulho, do egoísmo, da ignorância. Os espíritos que aqui habitam veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque o faz sentir todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E aí ele vai dar uma classificação, são os espíritos batedores, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, e os espíritos impuros. Então, nós estamos vendo aí o panorama da nossa Terra, né? Do nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós fomos buscar lá no Livro dos Espíritos algumas questões que vai falar sobre a felicidade aqui na Terra. Na questão 920, o Kardec faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, gente, não fica tão triste assim. Realmente, a felicidade completa na Terra nós não vamos ter. Senão a gente pode ficar aí deprimido, muito chateado, porque eu quero ser feliz completamente na Terra com você, aí eu vou ficar muito triste.
não fica muito triste, não, tá? Porque a felicidade completa a gente não vai ter, como ele diz aqui. Por quê? Porque a vida é dada de provas e expiações. Mas ele diz aqui que dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser feliz tanto quanto possível aqui na Terra. Então, a gente pode ser feliz o quanto possível aqui na Terra. A gente não precisa viver na infelicidade total. Quando passa pelas provas, fica na infelicidade total. Não. A gente pode ser feliz o quanto possível. Então, a gente já começa a ficar um pouquinho mais animado, não é? E aí ele diz o seguinte, na questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ele está dizendo, Kardec está falando isso, né? Que a felicidade na Terra, né? Quando a humanidade estiver transformada, vai se conceber que o homem será feliz. Enquanto isso se não verifica, pode conseguir-se uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Gente, simples assim, né? Praticando a lei de Deus, já vai se forrar de muitos males. E vai conquistar essas felicidades que a nossa existência se comporte. A gente precisa deixar de ser rebelde, né? Deixar de teimosia. Na nota de Kardec, dessa questão 921, ele diz o seguinte: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, aqui dá um detalhe importante, né? Ele fala que aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro. Foi o que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Então, ele traz aqui para a gente que a nossa vida, ela não se encerra aqui na Terra. A nossa vida continua. Esse destino futuro é a continuidade nossa após o nosso desencarne, após a chamada morte. A vida continua, nós continuamos. Então, ele coloca isso. Aquele que está bem compenetrado disso, não vê na vida corporal, ou seja, enquanto está encarnado, mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Aqui eu até faço uma ressalva, ele coloca aqui, comparando a Terra, né, como uma péssima hospedaria. Gente, a Terra não é tão péssima assim, né? Claro que aqui ele está fazendo uma expressão apenas só para expressar como, né, a Terra é. Eu esqueci o termo que se usa, a figura de linguagem, se eu não me engano, é isso, né, Vera? Mas a Terra é muito bonita, né, gente? Se a gente olhar mesmo, a Terra é linda. Nosso planeta é muito bonito. Jesus preparou essa Terra com um amor, com o ideal de beleza para nós. Às vezes a gente anda olhando muito para baixo, né? Olhando para as sombras que está dentro de nós. Mas se a gente olhar bem, a nossa Terra é um planeta muito bonito. A gente acorda cedo, tem um sol maravilhoso, os pássaros, flores, o rio, o azul, o verde. Isso eu estou falando da natureza, né? Sem falar de tantas outras coisas que Deus nos provê o tempo inteiro e que Jesus deixa à nossa disposição. Mas como ele coloca nisso, ele está falando aqui, né? Se a gente estiver compenetrado no nosso futuro,
por ele ser um planeta de provas e expiações, a gente vai encontrar dificuldades, né, sofrimento e dor inerente a esse planeta. Então, ele coloca aqui que é uma estação temporária, como se você estivesse numa espécie de numa péssima hospedaria. Mas aí você pensa, está difícil aqui na Terra, está difícil viver. E agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? De provações, de expiação. Mas a gente para pensar que a nossa vida, que a gente tem um destino futuro. E se a gente pensar bem, ele fala aqui, ó, facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Ou seja, nós estamos aqui na Terra, hospedado aqui, com as dificuldades que é inerente a esse planeta, mas a gente precisa ir preparando aquilo enquanto nós estamos na Terra, né? Preparando para que a gente, ao retornarmos à nossa pátria espiritual, né, a gente encontre essa felicidade verdadeira, que a gente realmente venha ser feliz verdadeiramente. Mas ele coloca aqui que nós estamos em trânsito e não tem jeito. É importante que a gente se conscientize disso e procure como fazer esforços para viver o que Jesus veio nos trazer. Para a gente ir dia a dia fazendo esforço para vivenciarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que é um roteiro de luz para a nossa vida e um roteiro para a conquista da nossa felicidade aqui e a felicidade por vindoura. E ele continua. Já nesta vida, somos punidos pela infração que cometemos das leis que regem a existência corpórea. Se ele fala que já nesta vida somos punidos, significa que as faltas que cometemos aqui, vamos sofrer aqui e também vamos continuar sofrendo quando voltarmos à pátria espiritual. E aí ele vai dizer por quê? Sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Ou seja, nós infringimos as leis de Deus aqui, né? Nós, aqui mesmo nessa vida, vamos já sofrer as consequências dos nossos próprios atos, dos nossos excessos, como ele coloca aqui. E ele diz, se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, que às vezes a gente fala, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, veremos que na maioria dos casos, e aí cabe para a gente fazer uma autoanálise, uma avaliação da nossa vida, na maioria dos casos que ele fala aqui, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Isso dá o que a gente pensar. É preciso refletir antes da gente agir. Eu lembro sempre essa frase, meu tio sempre falava para mim, pensa antes de tomar uma decisão. Eu nunca esqueci isso. Eu era jovem, ainda adolescente, e ele falava isso para mim, pensa muito antes de você tomar uma decisão. E depois que você tomar uma decisão, só tem uma coisa, arcar com as consequências da sua decisão. Não tem outro caminho. Antes de você tomar a decisão, você ainda tem vários caminhos. Mas depois que você tomar a decisão, só tem uma. Arcar com as consequências, com as dores, ou com as alegrias das suas decisões que você tomar. E isso vai nos remetendo a pensar nas nossas atitudes, coisa que às vezes a gente não faz. Mas o que ele fala aqui, ele diz que a origem, né, do que nós chamamos de desgraça, na maioria das vezes, dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequências caímos na desgraça.
Às vezes a gente comete um deslize, daquele deslize, aí desanda tudo. Aí você vai desequilibrando, desequilibrando. É como se fosse um efeito dominó. E aí, nós vamos ver aqui, trouxemos nesse livro, um caso para a gente refletir em relação ao que nós estamos falando. Está nesse livro do Divaldo Franco, né? Os Diversos Espíritos, Depoimentos Vivos. Nós vamos buscar esse caso aqui, prisão e remorso. Eu vou ler para não perder aqui o conteúdo desse livro, que eu achei muito significativo para a gente meditar. Ele começa o seguinte: esse caso foi ditado por um espírito chamado José E.G. Tá? E ele nos relata o seguinte: fui médico nesta cidade. Jurei um momento de emoção dedicar-me ao próximo, envidando superlativos esforços na arte de curar. O compromisso livremente assumido transformar-se-ia depois, por minha culpa, na pesada cruz em que hoje me encontro imolado. Transitei pelo corpo mantendo a ilusão da perpetuidade fisiológica, ou seja, me achava que não ia morrer. Não obstante, fruir a aventura de haver travado contatos com a imortalidade. Em inesquecíveis tentames, nos quais a mediunidade comprovou-me a sobrevivência espiritual sobre o decesso celular no túmulo. Ele tinha conhecimento da vida futura. Apesar disso, vinculado ao preconceito acadêmico e às vaidades sociais decorrentes do posto transitório a que estive guindado, na condição de professor universitário, releguei a plano secundário a revelação da vida estuante, para demorar-me embriagado pelo ácido lisérgico do entusiasmo mentiroso, no palco da fantasia humana, sem ter em conta a conjuntura inamovível do dia da partida. Vivi a medicina como profissional que realiza o mistério, assolado pela ganância numerária dos resultados amoedados que se transformam em pesadelos futuros. Assodado pela sede de mais possuir, impulsionado pela vaidade de crescer, transferi-me de meta em meta, adornando o nome com títulos honoríficos e tornando empedernido o coração diante da alheia dor, do infortúnio alheio e do desconforto que eu prometera amenizar. No meu lar, mais de uma vez, a vida esteve presente, cobrando-me o tributo da vigilância. Fascinado, porém, pelos europeus, segui desatento aos deveres superiores, anestesiando a consciência de mim mesmo. A neoplasia maligna tomou o corpo da mulher a quem eu amava e o mutilou, deixando pelas garras da cirurgia cicatrizes queimadas demoradamente pelo rádio e pelo cobalto, como um sinal de que o trânsito do corpo é jornada para a cinza e para o fumo que se evola. Seria o momento de voltar-me para Deus e a Ele entregar-me. Sacerdote do corpo, pelo compromisso acadêmico, deveria ser o apóstolo do Espírito pelo ideal da verdade. Não o fiz, lamentavelmente, para mim. Continuei o bailado das ambições, esquecendo que, em
cada meta lobrigada, a vida culmina no caminho transcorrido. Nesse ínterim, advertências mais severas chegou-me, invadindo-me as reservas orgânicas e sugando-me o corpo em depauperamento. Face à presença do carcinoma ultris dentro de mim mesmo, virulento, deparei-me de um instante para o outro, vencido pela sua exteriorização nefanda, e, de repente, vi-me à borda da morte, a meta não planejada e não desejada. Voltei-me apressadamente, então, para Deus. A distância que nos mediava era muito grande e não me havia tempo para vencê-la. Recorri ao espiritismo como náufrago agarrado a qualquer destroço do navio, na ilusão de alcançar a praia que ficara muito longe e o porto a que nunca dedicara qualquer consideração. Assim foi que retornei para a realidade. Sabia que estava a morrer e que a morte não existia. Desejei apegar-me a qualquer fibra de luz de esperança inutilmente. Orei, recorri ao auxílio através do passe curador, eu que me negara a arte de curar. Mas o bote da desencarnação arrojou-me no nevoeiro do mundo espiritual, em que ora me debato. E aí, gente, nós estamos vendo nessa experiência dele, desse homem que teve contato do conhecimento da vida futura. Mas ele resolveu continuar buscando a felicidade na Terra e retorna ao plano espiritual nessas condições. E aí, eu vou pular uma parte desse texto e vou ler o finalzinho que ele diz aqui. Venho aqui na condição de enfermo necessitado de luz e paz e de saúde interior. Dói-me todas as fibras, para usar uma linguagem típica. Eu que transito agora num corpo espiritual. Sinto a atuação do câncer que me vitimou, a forma e a cadaverizou, como da sua metástase que me venceu todo o organismo fisiológico. Qual se ainda estivesse a padecer-lhe a presença soeis, porém acrescentando a esse sofrimento superlativo que as palavras não podem traduzir. Está a lâmina ferinte do meu remorso pelo tempo perdido. O que mais doía nele não era as dores que ele levou para o plano espiritual do câncer que ele teve na Terra, mas era o remorso pelo tempo perdido que ele teve aqui na Terra. E aí ele nos fala aqui o seguinte: vós que desfrutais da oportunidade de crer enquanto no corpo carnal, refleti antes de cometerdes leviandades. Meditai antes de vos acompliciardes com o erro. Bem sei que me faltam as credenciais para aconselhar. Ninguém melhor, no entanto, para ser mestre diante da inexperiência alheia do que aquele que tombou no precipício da própria insensatez. Considerai em profundidade a fé que vos aquece e não vos iludais, quanto eu a mim mesmo me iludi. Hoje é o meu dia de autoanálise confessional, como, há 20 anos atrás, em circunstância equivalente, pela boca da minha esposa, quando cultivávamos o materialismo, ouvi alguém, semelhantemente, assim dizer, e não considerei. Para mim, é algo tardio, para vós não. Sereis chamado ao invólucro da matéria para recomeçar. Enquanto podeis despedir-vos da vida física oportunamente, sem as amarras que atam aos infelizes seus graves sucessos.
E se estas minhas palavras puderem, de alguma forma, concitar-vos à reflexão, não terá redundado inútil a minha presença nesta casa. Convidado pelos que a dirigem espiritualmente para este depoimento, que sintetizo em palavras chanceladas pelo fogo, marcada pelo ácido da experiência amarga e pela sombra do remorso incontido, pedi-vos-ia que me lembrasseis em vossas orações, como homem que cultivou o preconceito e por tal foi vitimado. José E.G. Então, a gente tem aí o relato desse homem que buscou no mundo a felicidade transitória, que correu através do vento, que diz lá no Eclesiastes. De que adiantou tudo que ele amealhou, todas as conquistas que ele quis ter, das vaidades, dos ouros, de que adiantou debaixo desse sol terreno? Vamos continuando. E continua o Evangelho nos dizendo: assim, pois, os que pregam que ela, ou seja, a terra, é a única morada do homem, e que somente nela, e numa só existência, é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Aqueles que falam que só existe a Terra, que só existe essa vida, e por isso a pessoa tem que gozar tudo que a Terra traz, oferta, todos os prazeres que essa Terra oferta, vivendo como materialista, com uma visão materialista, negando que a existência de outros planetas, ele coloca que já foi provado isso, que não é só na Terra que existe essa completa felicidade. A própria doutrina espírita já nos trouxe esses ensinamentos. O próprio Cristo já nos trouxe. E ele diz aqui, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Em tese geral, pode afirmar isso. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi o encontrado. Ou em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação. E que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E aí, então, ele vai trazendo para a gente essas reflexões, né? E ele diz aqui, notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, os que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures morada há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão, porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, ele está nos dizendo que existem outros planetas melhores do que o nosso, né? Superiores, mas que nós um dia habitaremos, quando nós estivermos suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Por que ele está falando uma penitenciária? Porque é a terra, são os infratores das leis de Deus, né? Cometeu uma infração, vem para a terra, né? Como um presidiário, né? Por isso que ele coloca aqui a terra como uma penitenciária, mas a terra não vai ser
como ele diz aqui, para sempre uma penitenciária. Não vai habitar para sempre espíritos rebeldes. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis deduzir os progressos futuros, ou seja, a Terra já vem se transformando, se modificando, né? E a gente já está vendo aí quantas transformações a nossa Terra já tem demonstrado, as nossas próprias leis já vêm se transformando. Está certo que não está vendo com a velocidade que deveria estar, mas já há um progresso. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Aí ele vai falar uma coisa muito importante. A tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos nos revelaram. Então, ele coloca aqui que a doutrina espírita tem uma tarefa imensa em auxiliar no melhoramento dos habitantes dessa terra. Não só melhorando o homem, a nossa sociedade também vai se transformando. E aí vamos ver, né, os outros mundos que a Terra há de passar. A Terra vai passar para mundos melhores. Vamos ver aí, ó, mundo de regeneração. A Terra está em transição. Transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos ditosos. No mundo de regeneração não há a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Sensações e desejos sem paixões, sem orgulho, inveja e ódio. Gente, olha, isso é uma beleza, não é? E ele diz aqui que os espíritos que habitarão terão o desejo do bem. E tem mais, os mundos ditosos, onde o bem sobrepôs o mal, e os sentimentos, vai haver os sentimentos, vai haver nesse mundo espíritos com a predominância do espírito sobre a matéria. Nos mundos ditosos, haverá a eterna luz, eterna beleza e eterna serenidade na alma. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade na alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre a condição e da supremacia. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando. Vamos ver lá nesses mundos ditosos, vão habitar os bons espíritos, onde há predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem a sabedoria, as qualidades morais, gozam da felicidade dos bons, compreendem Deus e o infinito. Então, a gente vê que são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e os espíritos benévolos. E existem também os mundos celestes, que reinam exclusivamente o bem, a vida total é toda espiritual. Os sentimentos, nesses mundos celestes, são os espíritos puros, o sentimento é o amor, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral, e realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, a gente vê aí que há um caminho para a gente seguir. E a Terra tem esse caminho, e ela chegará nesse caminho na medida em que o homem for se transformando. E aí, os espíritos colocam que o espiritismo tem uma grande tarefa nessa transformação da nossa Terra. E aí, vamos terminando, né? Ele vai dizendo aqui, esse item aqui do Evangelho. Ele fala assim: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, como já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Se nós pararmos para analisar, muitos de nós, ao contato do espiritismo, nós já fizemos grandes transformações. Não as transformações necessárias, mas muitos de nós
fizemos muitas mudanças. Eu não falo por mim, mas falo por muitos depoimentos de companheiras nossas lá do Boa Nova, lá da favela do Jacarezinho. Muitas delas dizem que, ao contato que eles tiveram com o Espiritismo, elas tiveram muitas transformações, se modificaram, assim, na conduta, na maneira de agir com os filhos, na maneira de proceder na própria comunidade, né? E muitos de nós também já vemos nos transformando, mas ainda falta muito para nos transformar. Mas a gente vai nesse trabalho de estudo, de reflexões, para que a gente possa realmente ir conquistando essa felicidade verdadeira, essa felicidade real. E nós vamos, então, para ilustrar esse nosso estudo, rapidamente, vamos falar do relato que há nesse livro da Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, O Paralítico de Kiev. Esse livro traz-nos a gente um caso de um conde chamado Dmitry Dolgorukov. Ele era um homem rico e ele era rico desde nascença, mas chegado um dado momento na vida dele, ele passa por um revés e ele se torna paralítico. E ele, que era um homem que vivia nos salões, conquistou vários postos de destaque na sociedade, vivia em festas, né? Ele, de repente, ele fica paralítico, e aí ele se transforma num homem amargo, intragável, difícil. Vivia numa casa maravilhosa, num palacete, que quando a pessoa passasse de fora, olhasse para aquela casa dele, diria que lá aquele homem era um homem feliz. Mas ele não era um homem feliz. Por que que ele não era um homem feliz? Porque ele estava irresignado com a prova que chegou para ele. Mas um dia, ele, no auge da crise dele de inconformação, é chegado na casa dele das pessoas que trabalhavam para ele para dar-lhe uma notícia, e junto com essa pessoa vai um rapazinho chamado Peters, que esse menino queria ver, conhecer o Dmitry, né, o conde. E quando ele chega lá e vê o Dmitry num desequilíbrio total, num mau humor, numa falta de consideração com todos, que o menino fica estarrecido e ele fala: mas o meu irmão, que é paralítico como ele, não é assim. Aí, na hora que ele estava saindo, né, ele escuta, Dmitry escuta aquele menino e pergunta, chama para ele, pergunta: ué, você tem um irmão paralítico? Ele tem. Ele não é assim? Não. Aí ele resolve visitar o irmão, né? Ele resolve visitar o irmão daquele menino. E ali, então, ele vai encontrar pessoas em condições muito piores do que a dele, de sofrimento físico e também em condições materiais, muito piores. E todos eles que ele vai visitar, ele não vê ninguém lamentando da vida. A princípio, louvando a Deus e dizendo que eles são felizes. Mas ele vai visitar, o último que ele vai visitar, eu vou ler aqui para a gente não perder a beleza do relato e encerrar com este caso. Ele vai visitar um leproso chamado Kozlovsky. Kozlovsky, ele residia no outro extremo da aldeia. Kozlovsky, ele era um farmacêutico abastado, era rico, né? Mas ele adoeceu irremediavelmente e a miséria colheu ele. Ele ficou pobre. Pobre, pobre, pobre. E ele, então, caiu em desgraças, né? Por motivos políticos.
Ele foi degradado e ali, então, o Dolgorukov ficou numa situação muito difícil. A casa do Kozlov era a mesma que ele residia antes, mas se encontrava no estado de ruína total. Aí, então, o Dmitry resolve visitar o Kozlov. Quando o Dmitry chega lá, ele fica estarrecido com as condições que ele vê o Kozlov, né? E aí, então, ele vai conversar com ele. O Kozlov estava sentado numa cadeira de rodas, já rota e remendada. Ele estava coberto com andrajos de lã, né? E que as pessoas deixavam na porta dele. Então, o Dmitry olha para aquele homem e vê que ele é um farrapo humano em decomposição pela lepra. E ele narra aqui que ele é um monstro de pernas paralíticas, cego, leproso em adiantado grau, cujas mãos já sem dedo, porque o mal terrível já tinha corroído as falanges, e ele não conseguia segurar nada, né? O nariz dele já tinha desaparecido e a pele dele era roxeada e cheia de queimaduras. Aí, um grande esforço e talvez assim sensibilizado com aquela situação, o Dolgorukov fala com ele, mas assim em estado de choque. Aí ele pergunta para ele: visito-te, Kozlov, como te sente hoje? Se te posso servir em alguma coisa, esclarece-me e serás atendido. O doente deixou entrever uma monstruosa crispação das faces, que era um sorriso. O Dmitry compreendeu que aquela crispação na face dele era um sorriso. E o leproso respondeu com lágrima na voz, um tom rouquenho, devido à ausência das narinas. E ele responde assim para ele: Deus seja louvado pelo reconforto proporcionado ao pobre enfermo, Excelência. Agradeço do fundo da minha alma a piedosa visita que me faz, a qual recorda as peregrinações sublimes dos antigos discípulos do Cristo de Deus, que procuravam até mesmo o Vale dos Leprosos em Jerusalém, para ali consolar desgraçados com as dádivas do corpo e as alvíceras da Boa Nova para a redenção do espírito. Atento, Dolgorukov refletia para si mesmo, falando para ele mesmo. Ele fala como orador. Assunto delicado. Será filósofo? Puxemos por esse desgraçado, para ver até onde ele chega. Ele deve ser louco. Como pode viver assim sem enlouquecer? Aí, então, ele pergunta para ele: conheces, pois, o Evangelho com a história do cristianismo do primeiro século? Aí ele responde: sim, conheço, Excelência. O Evangelho ha sido o grande esteio onde me amparo para enfrentar as desventuras, o consolo supremo das horas que aqui suporto entre o amargor da miséria, o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. A tal ponto protegeu-me o Evangelho contra a desgraça que me atacaram, que, tal como me vê aqui, assim monstruoso e sofredor, desfruto momentos de tão intensa felicidade espiritual que nem mesmo o imperador da nossa Santa Rússia, nem os virtuosos pobres da nossa querida cidade santa de Kiev poderiam desfrutar nos seus momentos de genuflexão ou de coloque com a própria consciência. Aí o Dmitry fala para ele: pensando, né? Deve estar atacado das faculdades mentais. Seu sofrimento é grande.
Aí, olha o que o leproso fala para ele. Muito interessante. Enquanto possuí olhos, e a dádiva da vista não me abandonara, li e reli os evangelhos, procurando assimilar a sua essência. Ele não só leu, ele procurou assimilar a essência do evangelho. Sobre eles, meditei até horas mortas da noite e consegui encontrar o meio de suprir minha alma de conhecimentos bastante preciosos para me ampararem quando os olhos se apagassem, vencido pelas moléstias. Li, mas avancei em estudos profundos da transcendência psíquica. Li Swedenborg e os clássicos psiquistas ingleses que estudam e investigam a sobrevivência da nossa alma após o decesso físico. Li os filósofos psiquistas franceses e belgas que se dedicam ao intercâmbio supranormal entre os chamados vivos e as almas dos chamados mortos. Meditei por meio da leitura de jornais estrangeiros sobre os sensacionais fenômenos de raios vírus nos Estados Unidos da América do Norte, quando as jovens irmãs Fox se tornaram intérpretes de espíritos alados que desejam provar aos homens a sobrevivência da alma, fenômenos que marcariam um período novo na evolução moral e cultural da humanidade. Li Allan Kardec, em francês. Li Allan Kardec, esse francês genial e eminente, recém-falecido, que soube reunir, coadjuvado por espíritos, em 5 preciosos volumes, a doutrina da imortalidade que faltava à consciência humana. Doutrina que explica à saciedade o eterno tema que preocupa nossa inteligência. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Que é a vida? Que é a morte? Por que existimos? Por que morremos? Por que sofrem uns enquanto outros gozam? E agora, que não mais enxergo, possuo para o meu socorro os amáveis olhos deste abnegado jovem, que para mim lê as tentativas do nosso sábio compatriota Alexander Aksakov, ansioso por disseminar as mesmas experiências na sociedade russa, apesar do quanto se vê repelido, e ansioso por vê-las acatada pelos acadêmicos dos institutos de cultura científica. Interessado, o conde Dmitri, que jamais ouvira tal conversação, pede para se sentar numa cadeira, né? Aí, o anão, né, que era que lia para o Kolovsky, diz para ele: não tenha receio, excelência, pode se sentar, porque o doente senta só numa cadeira. Aí o Dmitri fala para ele: eu tenho as pernas paralíticas, exatamente como a de Kozlov. Não posso caminhar. Sinto imensamente desgraçado por isso. Porém, dize-me, onde encontraste tais livros que te oferece? Aí ele vai e fala, né, para que o Cal escrevesse para ele. E aí ele então diz o seguinte: confessa a minha amarga situação. Aliás, ele diz assim: Cal escreve aos autores ou aos editores. Ele confessa a minha amarga situação e solicita os livros. Olha que ele estava, você vê, ele estava já cego, paralítico, em cima da cama e continuava, né, querendo saber. Então, o Cal escrevia para os autores e ele lia para ele, né? Soube de tais publicações graças a jornais franceses, ingleses e alemães que Cal costuma obter. Recebo, pois, até de particulares ingleses e franceses, revistas e jornais
e etc. E ele fala também que ele escreve crônicas para os mesmos jornais. Ou melhor, quem escreve para mim é o Cal. E assim, aqui que eu achei muito importante, tenho aprendido, Excelência, que se sou o monstro que aqui está, é que tenho vivido outras existências corporais nesse mundo. Vivi outras vidas no pretérito durante as quais errei. Cometi crimes contra a sociedade e as leis de Deus, por isso eu estava encarnado no planeta Terra, de provas e expiações. Né? Ele estava passando pelas expiações. Aí, como ele fala aqui, né? E agora, assim prisioneiro, tolhido nas atitudes por ter abusado da liberdade própria de cada indivíduo, expio o passado para expungir da consciência a mácula desonrosa das infrações de outrora. Compreendi que este jovem Cal enjeitado, recém-nascido à porta da minha antiga loja de drogas e por mim criado com desvelo, educado com ternura pelo meu coração, que não conhecia o sentimento paterno, foi cúmplice dos meus desatinos pretéritos em outra vida planetária terrena, espiando e reparando, por sua vez, agora ao meu lado, os débitos adquiridos, então. E, igualmente, estou compreendendo que a Vossa Excelência, senhor Conde, a quem não posso enxergar as feições, perdão, para a ousadia da revelação, também fez jus na presente ou em outras vidas passadas sobre a Terra a penalidade que, no momento, o detém prisioneiro de uma paralisia que zombou todas as possibilidades à vida na ciência para desaparecer. Não obstante, tal como me vê aqui, repito, sinto-me feliz. A doutrina da imortalidade arrebata o crente para ideais elevados, ensinando-o a enfrentar os acontecimentos da vida, sejam os mais melindrosos, por um prisma diverso daquele que os outros homens adotam. Sim, sou feliz, porque resignado à minha condição e certo de que possuo uma alma imortal, criada à imagem e à semelhança de Deus, a qual progride e se eleva no carreiro da eternidade para a glória de uma felicidade imprevisível, e que essa mesma alma, ao decesso deste corpo, que sinto apodrecer enquanto o habito, estará linda e aclarada pela experiência educadora, louçã e sorridente, entoando hosanas a Deus por esta bendita expiação que me está redimindo por meio de angústias inconcebíveis a outra. Este homem que aqui neste livro relata isto, ele foi um homem terrível. Um homem terrível. Este homem foi Ivan o Terrível. Um imperador da Rússia, que cometeu as mais sórdidas barbaridades. Nós vimos aqui esse homem renovado, transformado. A exemplo deste homem é que o nosso planeta se transformará num planeta de regeneração. A exemplo desse homem que todos nós nos transformaremos, fazendo o que ele fez, bebendo da sabedoria do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e bebendo das sabedorias
da nossa doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Mas não só lendo, meditando, refletindo, vivendo, porque a luz já se fez na nossa terra. E a luz se fará dentro de nossos corações, na vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, redivivo pela nossa doutrina espírita. Nós hoje, que aqui estamos, que possamos viver a nossa vida, não como José, que volta para o mundo espiritual, paralítico da alma, mas como o nosso irmão Kozlovskis, que voltou ao plano espiritual, iluminado, como diz aqui no nosso livro. E vamos, então, encerrando o nosso livro, nosso estudo de hoje, dizendo o que esse cardeal de Morlot nos disse, François Nicolas Madeleine, desculpe a expressão. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Ele nos convoca a estudarmos a doutrina espírita, vivenciarmos a doutrina espírita e espalhar por toda a terra essas sementes de luz para todos aqueles que aqui se encontram. Através da palavra expressa e através da palavra vivenciada, sendo cartas vivas do Evangelho de nosso Senhor, para que um dia nós possamos dizer: a felicidade é deste mundo. Que o Senhor nos abençoe.